Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de respiratório. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre fluxo sanguíneo pulmonar e nós vamos estabelecer as diferenças que nós temos entre o fluxo sanguíneo pulmonar e o fluxo sanguíneo sistêmico. Vamos lá. Primeira coisa, o fluxo sanguíneo pulmonar ele difere do fluxo sanguíneo sistêmico devido às características arteriolares. Quando eu digo arteriolar, estou me referindo às arteríolas. As arteríolas pulmonares, elas são mais delgadas em relação às arteríolas sistêmicas. Então, o que significa isso? Que significa que, basicamente, na composição da arteríola, lembra lá a composição da íntima, média e adventícia? Nós temos uma camada média menos musculosa. Então, nós temos, basicamente, um conteúdo de músculo menor. O que faz com que a gente tenha, na verdade, dentro do pulmão, uma maior complacência desse vaso. E se você lembrar lá das aulas de pressão, volume, toda vez que a gente tem um aumento de volume, nós temos uma diminuição de pressão, tá? Então, nesse caso, né, essa alta complacência, essa facilidade de dilatação do vaso, faz com que nós tenhamos uma pressão sanguínea menor no pulmão. O que é importante que seja assim. Nosso pulmão, ele de fato tem que se manter numa pressão mais baixa. Então, essa pressão mais baixa vai favorecer as trocas gasosas sem que haja lesão naquelas estruturas pulmonares. E se a gente pensar que basicamente todo o fluxo sanguíneo derivado do coração, ou seja, todo o débito cardíaco, vai para o pulmão ele recebe uma quantidade de sangue muito grande, né? Então ele precisa dessas características para que de fato isso aconteça de forma a não elevar demais a sua pressão e para que a gente também não tenha um excesso ali de pressões hidrostáticas, né? Fazendo com que você tenha os derrames, né, naquela região, derrames no sentido de extravasamento de sangue, perdão, de líquido naquela região pulmonar, tá? Então, em condições fisiológicas, os vasos pulmonares atuam como tubos distensíveis, então eles se alargam com o aumento ali da pressão. Então, esse aumento, esse alargamento, nessa dilatação, faz com que a pressão ela diminua, tá? Então, a gente tem essa adequação é, diferente da sistêmica em relação ao sangue e à pressão no pulmão, certo? Isso também leva em consideração, então, né, por conta disso, a pressão pulmonar média, a gente consegue ver aqui em cima, ó, ela gira em torno de mais ou menos 15, tá? Então, a pressão média de 15 milímetros de mercúrio. E se a gente olhar nessa imagem do lado, a pressão do sistema, né, do sistema arterial, basicamente ela gira em torno de 100, pressão média, tá? É, percebam que existe uma grande diferença entre as pressões sistêmica e a pressão pulmonar. Essa diferença também é refletida no músculo cardíaco, tá? Então, a gente percebe que o músculo cardíaco, ele não demanda muita força para jogar o sangue para o pulmão, mas ele precisa de muito mais força, de muito mais pressão ou diferença de pressão, para que a gente mantenha, né, esse fluxo lá no sistema, ou seja, para que a gente consiga ejetar o sangue para a aorta e para o sistema arterial como um todo. Então, isso difere, né, das características do músculo cardíaco direito e esquerdo devido à sua, ou né, é notado pelo seu espessamento na parede muscular. Então, o espessamento na parede muscular do lado direito ele é bem menor do que o lado esquerdo, que precisa vencer uma resistência maior. Então, aonde eu quero chegar? Então, se o lado direito ele é mais fraco, de fato ele é assim, porque ele não precisa vencer uma resistência grande que eu tenho no lado esquerdo, por exemplo, né? Então o lado esquerdo ele é muito mais musculoso porque a resistência que ele tem que sofrer, ou melhor dizendo, a resistência que ele tem que superar é muito grande. Então a pós-carga aqui é muito grande, tá certo? Então isso então reflete nessas essas configurações arteriolares refletem também no músculo cardíaco, onde o lado direito ele é mais fraco que o esquerdo. Em aspectos fisiológicos mesmo, toda vez que a gente tem alguma necessidade de aumentar o fluxo sanguíneo pulmonar, isso ocasionaria o aumento da pressão pulmonar. Mas a gente já falou que a pressão pulmonar tem que se manter baixa ou
estável ali, né? Então, eu não posso aumentar a pressão pulmonar. Então, para que isso não aconteça, existem dois mecanismos que acontecem lá no nosso pulmão, que são o recrutamento e a distensão. Nessa primeira imagem aqui, a gente percebe que o fluxo sanguíneo, que são as flechinhas aqui, eles estão nessa parte mais inferior dos alvéolos. Os alvéolos são a representação dessas bolinhas e os capilares são os vasos ao redor deles, tá? Se você notar, existem vasos aqui que estão constritos, né, ou colapsados, e existem vasos que não estão sendo utilizados aqui, tá? Esses vasos que não estão sendo utilizados e os que estão constritos, eles podem ser ativados, ou melhor dizendo, recrutados. Então, em uma necessidade fisiológica onde o fluxo sanguíneo pulmonar ele tem que aumentar, um exercício, por exemplo, você pode acionar essas áreas das quais você não estava fazendo uso, tá? Então, isso a gente vai chamar de recrutamento. Então, o recrutamento é nada mais do que eu acionar áreas das quais estavam ou colapsadas ou não utilizadas, né? Não passava sangue aqui. E a partir daqui, né, eu libero, né, essas arteríolas para mandar sangue para essas áreas, o que faz com que eu aumente a área, né, de superfície ali de sangue que está sendo recebido. Então, basicamente, eu estou distribuindo a pressão por áreas maiores. Então, isso faz com que a pressão pulmonar total ela caia, né? Ou se mantenha estável, mesmo em condições das quais eu tenha maior volume de sangue chegando naquela condição, tá? De um exercício, por exemplo. Mas um outro mecanismo que pode acontecer também, para aumentar também o volume, né, para caber mais sangue no volume sem que eu aumente a pressão, é a distensão dos vasos pulmonares, tá? Então, as arteríolas, que são os vasos que contêm ali músculo, né? Elas se dilatam, tá? E os vasos, artérias também vão se dilatando, né? Para que nós tenhamos um volume de sangue maior, sem que haja alteração dessa pressão, tá? Ou, vou mudar um pouquinho, para que tenhamos alterações mínimas dessa pressão, tá certo? Tudo que a gente falou foi em relação a fisiologia, né? Então, basicamente, isso são estímulos fisiológicos. Eu tenho aquilo acontecendo numa condição fisiológica de exercício físico, numa demanda ali metabólica maior, isso vai acontecer. Só que existem outros mecanismos que são baseados também nesse fluxo sanguíneo divergente, né, que eu posso controlar, é, com relação a doenças, como por exemplo um estado de hipóxia. Pode ser uma asma, pode ser um estado, né, asmático ali momentâneo agudo, pode ser outras doenças que levam à hipóxia, e nós temos um monte, né, fibroses pulmonares, várias outras doenças. E o nosso sistema circulatório pulmonar, ele tem alguns ajustes que podem ser importantes nessas ocasiões. Então, vejamos essa primeira imagem. Nessa primeira imagem, nós temos dois alvéolos, dos quais os dois estão bem ventilados e os dois estão bem irrigados também de sangue, né? Então tem bastante sangue chegando no primeiro, tem bastante sangue chegando no segundo. Então existe um equilíbrio aqui na distribuição desse sangue em relação aos alvéolos. Nessa imagem de baixo, em um indivíduo com hipóxia, percebam que este primeiro alvéolo, né, o alvéolo aqui da nossa esquerda, ele apresenta um volume de oxigênio menor, ou seja, uma pressão de oxigênio menor. Significa que provavelmente não está entrando por alguma obstrução, né, de via aérea aqui, não está entrando oxigênio suficiente aqui. Em compensação, do outro lado, do lado contraposto, nós temos a pressão alta aqui de O2. Então, uma alta pressão de O2. Se a gente olhar essa imagem, a gente percebe que a vascularização, né, ela sofreu uma constrição nessa região onde eu tenho menos oxigênio, e nessa região onde eu tenho mais oxigênio, ela sofreu uma dilatação. Isso acontece porque, se a gente pensar na eficiência das trocas gasosas, eu mandar sangue para um alvéolo que está pouco ventilado, ou né, mandar a mesma quantidade de sangue para dois alvéolos, um estando pouco ventilado e outro estando normalmente ventilado, um pouco mais ventilado, vai ser um prejuízo para mim, porque o sangue que chegar nesse alvéolo pouco ventilado não vai ser devidamente oxigenado, tá?
Então eu vou ter um problema que é basicamente eu perder eficiência de troca gasosa. Então o que que a gente faz? A gente basicamente redistribui esse sangue para áreas do meu pulmão onde eu tenho um aporte de oxigênio melhor, então uma pressão de O2 melhor. Isso vai acontecer eu destinando esse sangue, né, fazendo constrição em determinados vasos e dilatação em outros vasos, dos quais eu então direciono esse sangue para um ambiente de maior eficiência de troca, certo? Distribuição desse fluxo, então vamos dar uma olhadinha nessa distribuição do fluxo. Tudo isso que a gente falou, a gente levou em consideração áreas que não estavam sendo utilizadas, áreas que a gente começou a utilizar, situações de hipóxia. Quando a gente então repara na totalidade do sangue no nosso pulmão, todo o sangue que está ali, sem de fato levar em consideração o que está dilatado, o que está constrito, a gente percebe que na região inferior, olha o que esse gráfico mostra para a gente. Então, fluxo sanguíneo, não era por unidade de volume, nós temos a distância entre as regiões inferior do pulmão, tá? Inferior e superior do pulmão. Então, nós temos aqui na região inferior um volume de sangue muito maior do que na região superior, que está aqui, né, bem menor esse volume aqui em relação à inferior. Isso vai acontecer por um motivo muito fácil de entender. Tudo que está no nosso corpo, né, ele está ali basicamente sofrendo a ação de várias forças, né? Dentre elas, uma extremamente importante que todo corpo que tem massa vai sofrer, que é a gravidade. A gravidade, ela desempenha um papel aqui de empurrar o sangue para baixo no nosso pulmão quando eu estou em posição ortostática, tá? Ou seja, de pé, né? Então, nessas circunstâncias, ó, o indivíduo em posição ortostática, nós temos a região inferior com mais volume de sangue, porque a gravidade está jogando o sangue para lá, e na região superior nós temos um volume menor de sangue, porque, obviamente, também todo o sangue que deveria estar no ápice, ele está indo para a base desse pulmão devido à gravidade. Só que existe um segundo mecanismo que explica essa região superior ser menos irrigada do que a região inferior. Tá? Então, esse é o primeiro detalhe aqui é a gravidade, não vamos esquecer isso, mas existe um segundo fator. Esse segundo fator ele gira em torno disso aqui. Ó. Imagina que nós temos uma área do nosso pulmão, mais ou menos no meio ali do seu pulmão, que ela funciona mais ou menos assim. Então eu tenho uma pressão alveolar, que é essa PAzão aqui, e eu tenho uma pressão que eu vou chamar de capilar, tá? Que é essa PC aqui. Ó. A pressão alveolar, se ela superar a capilar, o que vai acontecer é que eu vou amassar o vaso. Percebam o que está acontecendo aqui. Ó. Se a pressão alveolar ela for maior do que a capilar, eu tenho um achatamento, né? Eu literalmente amasso esse vaso. Se eu amasso esse vaso, você concorda que vai ficar muito mais difícil para o sangue passar aqui? E é isso que está acontecendo no nosso ápice pulmonar. Isso aqui é fisiológico, tudo bem? Então, no ápice pulmonar, eu tenho um volume alveolar maior. Esse volume alveolar, ele basicamente espreme esse vaso, favorecendo então a estase sanguínea nessa região. Então, toda essa região aqui, ó, que continha o sangue, né, do fluxo, né, de imediato aqui, basicamente ele vai estar constrito. Então, ou seja, passa sangue no nosso pulmão, tá? Só que passa pouco sangue, entende? Então, no pulmão de uma pessoa saudável, vai passar sangue, tá? Não é que a nossa área lá pulmonar mais superior não passa sangue, ela passa. Só que é um volume menor do que seria se eu tivesse uma composição, né, de pressões dessa forma aqui, onde a pressão alveolar não superaria a pressão capilar, tá certo? Então é isso que está acontecendo. Agora resta a gente entender que esses eventos de volume de sangue, né, basicamente de fluxo sanguíneo, eles são proporcionalmente aumentados numa situação de exercício. Então lembra que no exercício, uma situação metabólica mais acentuada, né, você precisa de muito mais energia, seu músculo esquelético está trabalhando, você precisa então de muito mais oxigênio. Então, percebam que a proporcionalidade se mantém. Então,
a parte superior ainda é a menos irrigada, mas ela ganhou muito volume aqui, ó. E a parte superior, vice-versa, né? Basicamente a mesma coisa, né? A gente mantém a mesma proporcionalidade com um ganho significativo de volume na parte inferior também. Tá? Então, todos aqueles mecanismos de recrutamento, de dilatação que a gente falou, eles servem nessas situações. Percebam que o volume de sangue ele era muito grande. Se eu deixasse esse volume entrar de forma a não manipular esses vasos, a pressão intrapulmonar ela aumentaria demais, o que geraria alguns problemas relacionados à troca gasosa, tá certo? Agora a gente precisa entender por que que o alvéolo, eu disse aqui nessa imagem, tá certo? Ó, nessa imagem eu disse que o alvéolo ele tem uma pressão alveolar aqui na parte superior, no ápice do pulmão, maior do que a pressão capilar. Nos resta entender por que que a pressão alveolar ela é maior nessa região do que nas outras. Nas outras isso não acontece. Então vamos entender a partir dessa imagem aqui. Lembra que a gente na aula de não me lembro exatamente qual aula foi, mas a gente falou em alguma das aulas que a pleura tinha uma importância, lembrei, na aula de mecânica ventilatória. Na aula de mecânica ventilatória, a gente falou que a pleura ela tinha uma importância muito grande em relação à respiração, na mecânica ventilatória, por conta da coesão e adesão. Lembram disso? Então, adesão e coesão mantinham, através da água, né, presente entre a pleura visceral e parietal, mantinham elas unidas, né? E isso fazia o movimento pulmonar, né? Quando você traciona os músculos, né? Você puxa a sua caixa torácica para cima e, por decorrência dessa força de coesão, você basicamente puxa o pulmão junto, tá? Só que algo que a gente não comentou é que existem pressões diferentes na pleura, né, ou intrapleurais, dependendo da região da pleura que você olhar. Então, percebam que nessa imagem a gente tem lá menos, sempre é negativa, né? Lembra lá que é sempre negativa. Então, menos 10 centímetros de água. Aqui a unidade muda, né? Aqui não, a gente não está falando de milímetros de mercúrio, só para facilitar, né, a numeração. A gente usa como centímetros de água. E na parte inferior, menos 2,5 centímetros de água. Então percebam que a parte superior ela é mais negativa do que a parte inferior. Mas o que isso, né, leva, né, como consequência? Lembra que o volume tem uma relação direta com a pressão. Se a pressão aqui no ápice do pulmão ela é menor, o volume tende a ser maior. Então, o que eu quero dizer é que dentro do meu pulmão, os alvéolos estarão com um volume grande aqui nessa região superior. Então, os alvéolos são representados por essas bolinhas que estou fazendo aqui, ó. São grandes, já estão bem insuflados, ou seja, a complacência deles é baixa. Como assim, professor? O que é complacência? Complacência nada mais é do que a capacidade de você encher algo, né, de aceitar algo, basicamente. Então, você aceita, nesse caso, o ar, né? E se eu tiver uma boa complacência, uma complacência alta, significa que eu encho muito, né? Insuflo muito e desinsuflo muito também. Só que nessa região do meu pulmão, como ela já está com uma pressão aqui bem menor, o que acontece é que eu insuflo muito, mas eu não desinsuflo. Entende? Então eu não desinsuflo muito. Então, numa respiração, o movimento, né, de preencher ali aquele espaço alveolar com ar vai ser muito limitado, vai ser pequeno. Então, aqueles alvéolos sempre estão já muito dilatados. O que é muito diferente conforme a gente vai descendo. Então, aqui na parte do meio eu tenho alvéolos menores e na parte aqui de baixo alvéolos bem pequenininhos. Só que os alvéolos da parte inferior, eles são opostos aos da parte superior, ou seja, se a complacência aqui no ápice ela é baixa, a complacência na base ela vai ser alta, ou seja, os alvéolos expandem, se insuflam e desinsuflam muito. Tudo bem? Quase que na sua totalidade. Então, ou seja, nós temos aqui nesta região uma região propícia para que isso aqui aconteça.
tá? Então, nessa região onde os alvéolos já estão muito insuflados, já estão cheios de ar aqui dentro, e eu não consigo tirar esse ar daqui por conta da pressão muito negativa, isso aqui vai acabar prejudicando a passagem de sangue e favorecendo com que eu tenha o menor fluxo sanguíneo nessa região de ápice, tá? Tudo isso aconteceu graças à gravidade, né? O que faz com que essas pressões sejam diferentes? A gravidade, tá? Que empurra ali o nosso pulmão para baixo e ela cria essas condições, ó. Basicamente essa condição. O seu pulmão ele é muito elástico, né? Então percebam que aqui nas imagens, aqui nessa imagem, nós vemos uma separação muito grande na parte superior e na parte inferior nós vemos uma separação menor, né? É basicamente o que está acontecendo dentro do seu alvéolo, tá? Dentro do seu pulmão, na verdade, no ambiente alveolar, tudo bem? E essa imagem ela mostra justamente isso, ó. Na parte inferior nós temos aqui um volume menor, enquanto na parte superior nós temos um volume maior, tá? Essa tendência ela se mantém na inspiração e na expiração, tá? Então, basicamente, eu não tenho diferenças em relação à inspiração. Isso não muda. É sempre muito mais negativo na parte superior e menos negativo na parte inferior. Só que a gente precisa pensar numa coisa também. Se a gente está falando em relação à gravidade, nós estamos falando em relação, basicamente, neste caso, né, de um indivíduo em pé, posição ortostática. Mas e se ele deitar em posição decúbito dorsal, ou seja, com as costas para o chão, ou para a maca, né? O que a gente vai ter é basicamente a gravidade sempre agindo de forma perpendicular, ou seja, se eu estava de pé, ela estava agindo sobre a minha cabeça. Se eu estou deitado, ela está agindo sobre o meu tórax, assim, né? Então, se eu pensar desta forma, o que acontece é que na parte mais superior do pulmão eu vou ter pressões menores agora. Então, aqui mais parte mais anterior, né, do pulmão. Pensa na sua caixa torácica, parte anterior, a pressão vai ser menor, estou deitado. O meio vai ter uma pressão intermediária ali, também pequena, mas não tão pequena quanto a base do meu pulmão, que vai ser a menor pressão ali. Então, você percebe que nessa parte agora, quando eu estou deitado, nessa parte anterior, os meus alvéolos agora estão mais insuflados, enquanto na parte inferior eles estão menos insuflados. Tudo bem? Então, você pode pensar nisso, nessa dinâmica, né, de pressões aqui, em qualquer movimento que você faça com o seu paciente. Você pode pronar ele, supinar ele, você pode colocar ele de lado do decúbito, decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo, tanto faz. Sempre tenha em mente que a gravidade está agindo sobre aquele corpo. Se ela está agindo sobre aquele corpo, vai existir mudanças, né? Você vai ter muitas mudanças em relação às pressões e aos volumes que você tem já de insuflamento ali do pulmão, certo? Muito bem, então essa foi a nossa explicação, da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.